quanto mais as pessoas pensarem, co-criarem, essa que eu acho que é uma das grandes graças desse método aqui, justamente porque as pessoas trabalham em conjunto. Desde o momento que você pensou ali, vou começar a criar essa nova ideia, até o momento que você sai de lá com uma ideia validada ou não, isso é importante, porque aí que está um segredo muito importante, Thiago. As pessoas, elas gastam muito dinheiro quando elas têm as ideias, você fala, é a melhor ideia do mundo, certo? E sai fazendo e gasta muito dinheiro, e aí que ela se frustra, e ela nunca mais quer saber da ideia, e ela implementa a ideia e ela erra. E aí nunca mais quer saber da ideia, e aí acabou tudo. Isso, a gente está falando, entender essa ideia, entender o cliente, plantar as ideias, entender as ideias e fazer o protótipo dessas ideias. Ou seja, criar um modelinho, entender como que ela funciona junto aos clientes. Tudo isso, Thiago, em 5 dias. Caramba! 5 dias. A gente faz tudo isso em 5 dias. Caramba! Ou seja... Em relação, vamos lá, isso de implementação, teste e tal, são 5 dias. Mas e para eu fazer simplesmente, para eu ter as primeiras ideias? Quanto tempo que eu demoro só para ter as primeiras ideias dentro desse processo inteiro? Como eu falei, ideia básica, rápida, você faz em 8 minutos. Como equipe... É assim, eu gosto de fazer um processo, Thiago, que eu faço primeiro você sozinho. Você, enquanto grupo, eu junto depois. Por quê? Depois a gente tem muita ideia. E no primeiro momento é importante a quantidade, não a qualidade. Certo. Eu quero, no primeiro momento, muita ideia. Eu preciso de muita ideia para depois a gente filtrar, para depois a gente consolidar, para depois a gente ver de fato o que a gente peneira ali, né? A gente pega uma peneira um pouquinho mais grossa e daí vai filtrando essas ideias e fala, putz, essa ideia é bacana. E daí a gente fala, essa ideia, outra ideia aqui da outra pessoa também é legal. A gente pode juntar essas ideias, olha essa outra ideia. E aí a gente começa a criar a cara da ideia do futuro, entendeu? Como é que eu implemento isso na prática? Legal. Vamos lá, Marco. É simples, é bem simples, e eu quero convidar quem está aqui nos vendo pelo YouTube, quem está ouvindo pelo podcast aqui da People Lab. Simples. É amanhã, hoje mesmo, sei lá, não sei que hora que você está escutando a gente, vendo a gente. Pega uma folha de sulfite, pode ser uma A4, nesse caso aqui eu tô com uma A3. Você vai dobrar essa folha aqui em 8 pedaços, 8 pedacinhos, dobrou no meio de novo e dobrou no meio de novo. Tão simples quanto isso. Você vai pegar e vai escrever em cada um dos quadrinhos que formou aqui nas dobras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tão simples quanto isso. E aí a gente tem 2 formas de fazer isso, Thiago. A gente, enfim, no caso do projeto a gente tem o desafio, né? Então, dependendo do desafio que você tem, sei lá, quero aumentar a lucratividade de tal coisa, eu tô com determinado problema XYZ e tal. E aí a gente tem 2 formas de se pensar num problema, né? Legal. Então, uma das formas de você pensar no problema é o seguinte: ou você pensa de uma forma horizontal. O que eu quero dizer com horizontal? É pensar em variadas formas de ideias, ou seja, ideias diferentes para resolver um problema. Ou você pega uma mesma ideia e tenta variar a mesma ideia várias vezes. Ou seja, você aprofunda essa ideia de diversas formas diferentes. Entendi. É mais difícil essa. Porque você está trabalhando a mesma ideia, de um pouquinho mais diferente. A outra é mais fácil porque você está dando várias ideias diferentes. Então você tem basicamente 1 minuto por quadrante. Certo? Certo. Então você pode dar ideias diferentes por quadrante. Uma coisa que é bacana demais de fazer é dar ideias desenhando, que também fica bastante visual. Isso também é muito interessante, isso facilita bastante também o entendimento,
Não precisa ser aqui um mestre do desenho. Desenho de palitinho resolve muito bem o que você está querendo mostrar. É até incentivado que se faça com desenho. É legal de fazer com desenho. Então você pode colar aqui um post-itzinho em cima de cada quadrante. Não precisa colocar 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Eu coloquei só para ilustrar. Mas isso aqui, sem brincadeira, em 8 minutos, Thiago, a gente consegue gerar, dependendo da sua equipe aí, né? A gente falou quantas pessoas? Você falou? 5 pessoas? 5 pessoas, 3 pessoas. 40 ideias em Uau! 8 minutos. Com base... E outra coisa, só parando para fazer isso, tem empresas, a gente já viu isso acontecer, que você consegue evoluir 3, 4, 5 meses de uma empresa em um único dia, só implementando isso. Sim, sim. Então, pensa nessa ideia, né? Sei lá, não sei quem que tá ouvindo a gente, que tipo de negócio que tem, que tipo de situação que tá vivendo. Vamos supor, se a pessoa tem algum problema com o estoque, né? Estoque é um problema para muitas pessoas. Então, vamos supor que o desafio para a pessoa seja: precisamos diminuir o nosso estoque. Vocês têm 8 minutos para pensar em ideias para diminuir o nosso estoque. Tempo. Entendeu? Então, assim, essa é uma ideia. Cronômetro. Cronômetro aqui, ó. Valendo. Tem outra sugestão. Nós temos um restaurante. Estamos com desperdício de comida. Tempo. Entendeu? Estamos demorando muito para atender os nossos clientes na fila, independentemente do negócio que você tenha. Se tem cliente na fila, estamos com problema no atendimento de fila. Como que a gente pode reduzir o tempo de atendimento da fila? Seja por telefone, sei lá. Enfim, tem N situações. Muitas ideias podem ser parecidas, evidentemente, e aí uma hora alguém vai ter que conversar, consolidar essas ideias, né? E isso é legal fazer em grupo. Fala assim, temos ideia tal, essa ideia é parecida com essa. Então é legal fazer um post-itzinho, né? E daí as pessoas colocam as ideias que são parecidas juntas, que daí fica mais fácil de você organizar. E aí, uma outra sugestão, que aí acho que é mais fácil também de colocar em prática, né? Como eu falei, ideia por si só não vale nada. Então, a partir disso, a gente pode classificar, vou facilitar aqui, a gente pode classificar em 3 tipos. Ideias do tipo, faça agora. Ou seja, ideias para você fazer em até 48 horas. Ideia, faça agora. Dá para fazer em 48 horas. Eu ia falar em 24 horas, mas eu vou quebrar um galho, vamos fazer em 48. Vai ser legal. Ideias para fazer entre 48 horas e uma semana. Ideias para mais de uma semana. Simples assim. Tão simples quanto isso. Até 48, 48 a uma semana e mais de uma semana. Então, você vê, eu estou classificando as ideias, estou gerando muita ideia e estou dividindo as ideias, lógico. E aí apresenta para o gestor e ele vai ter que pegar e falar assim, essa ideia dá para fazer agora, essa ideia não dá para fazer agora por causa disso, tem que justificar, né, por que não dá para fazer agora. Certo, né? certo. Porque senão não tem um diálogo de transparência aqui, tem que ter uma transparência no negócio. Se você é o gestor que está me assistindo e está sugerindo isso para a equipe, tem que falar, não temos orçamento para isso, ou isso está previsto para acontecer de tal data, etc. Ou não posso abrir isso porque é uma questão estratégica, mas está no radar, etc, etc. Mas seja transparente com a sua equipe. E é isso.